Meu nome é Ederson Matias de Aguiar, tenho 39 anos, moro em Capão Novo, pesco desde os meus 14 anos. José Manuel de Castro. Eu nasci em Torres em 1937. Eu sou Gentil Laurentino, sou morador aqui do Guará já fazem 50 anos. O meu nome é Joel de Matos Novasque, filho de Capão da Canoa, nasci aqui no ano de 1965, na antiga Tiguera, e depois bairro Vila das Flores. Sou neto de pescador também, né? Valdecir de Souza Dutra, nasci de Capão da Canoa. Em matéria de pesca, né? Eu sou filho de pescador, meu avô é pescador. Meu nome é Márcia Nazário, eu moro em Capão da Canoa. Eu sou neta, né, de pescador. Milton Santos da Silveira Quadros, vou fazer 60 anos. Moro em Capão da Canoa. Sou Antônio Nunes e vulgo Mildo. Nasci no Aguapé, na beira da Lagoa Pinguela. Meu nome é Isaura, nasci em Capão da Canoa, hoje sou pescadora. Não tenho vergonha de dizer, eu tenho 62 anos. Meu pai foi meu professor para mim. Meu pai me ensinou a nadar no mar, me ensinou o puxo d'água, tudo, me ensinou como é que era. 16 anos eu comecei a operar com ele na praia. A rua da Paraguaçu era aterrada com areia da praia, era só banhadão e lagoa de água. Tinha umas 10 casas quando eu vim para aqui. Faz 74 anos que eu moro em Capão da Canoa. A origem daquele pessoal aqui de Capão daquela época usava muito do mar para a sua subsistência. Eu, minha mãe, meu avô e muitos outros moradores de Capão da Canoa. Tinha a dona Bedina, que morava ali no bairro Santo Antônio, praticamente a única mulher que pescava de espinhel, de Atlântida até Capão. Outros pescadores, seu Antônio, seu Lindolfo, família dos Pussuca, que eram pescadores profissionais, onde viviam da pesca, vendiam o peixe de carrinho de mão em Capão, a traíra, o roncador, o cará, o bagre, o jundiá. Teve uma grande repercussão a construção da plataforma, né, de Atlântida. Meu avô era agricultor. E aí ele veio para Capão para trabalhar na plataforma, né? Chegando aí em Capão, começando a trabalhar, teve um acidente de trabalho, aonde então ele migrou para a pesca. Eu comecei a trabalhar na plataforma em 1973, tá? Foi ali que eu comecei a pescar. Trabalhava na portaria, né? E aí tinha os tempos de folga que a gente ia pescar lá em cima. Então daí naquele tempo que eu pescava era muito bom, dava miraguaia, dava peixe grandes, né? Bastante corvina, viola. Eu pesco já desde gurizinho. Meu pai já levava, a gente morava na General Osório, saía dali, ia lá na Atlântica, ele gostava de pescar ali perto do Balirrai, por aquilo ali, né? Para cada plataforma. Meus avós, ele é pescador, pescava e ele trazia esses peixes para vender aí, né, nas praias e trocar por mantimento, né. Minha mãe sempre junto, né, minha mãe era pescador de espiel, você imagina, né. Eu, na época também, de criança, gostava muito de pescar, né, 15, 16, 17 anos. Pegava minha tarrafa e ia para beira da lagoa aí dos quadros, trazia meio sacos de cará de peixe, né. Eu pesco direto na praia aí, tenho rede de cabo aí. A minha história com pesca vem através do meu pai, que pescava muito. Os meus irmãos também, todos eles pescam. A gente costumava ter embarcação também, né? Para locomoção nos rios, né? E no mar eu me locomovia com prancha. Nadava e botava o espinhel lá fora no mar. Tinha épocas aqui, principalmente no inverno, que era ruim de serviço. Então meu pai se levantava de manhã cedo, aí pescava tipo até umas 2h30, 3 horas, limpava o peixe e saía para vender o peixe. Saía com o peixe e já voltava com a comida. A gente vivia, muitas vezes era daquilo ali. Eu comecei surfando e vi que aquilo ali não era para mim. Só que peguei o jeito. Então um dia um amigo meu me fez o convite. Eu vi que tu entra no mar, quem sabe tu bota um espinhel para nós. E dali para frente eu comecei a pegar gosto, comecei a pescar. Por eu ter a facilidade de entrar no mar, um amigo meu me perguntou se eu botava uma âncora para ele. Porque o pescador depende da âncora lá dentro para pescar, né? Eu sou filha de pescadora, tenho irmãos pescadores.
O pai chegando em casa com um balde de peixe. E isso acho que incentiva o filho a fazer isso. Muitas vezes dormia na beira da praia com o meu avô. Ele acampava e nós tínhamos uma carroça e um cavalo ao qual a gente dormia embaixo, eu e meu irmão. E o meu avô dormia assim, fazia um fogo nos pés, bem tradicional mesmo, sabe? Um buraco na areia ali. Ele passava a noite tapado com um capote, botava o calão, né? Meu irmão mais velho botava o calão e ficava pescando tainha, né? Que eu me lembro, eu fiquei mais de 5 anos trabalhando na Mississippi. Eu era o mediato, marinheiro mediato. Quando fartava o patrão, eu pegava o volante. Mas de salva-vida mesmo, no município de Osório e Capão da Canoa, eu trabalhei, eu acho, 44 anos. Dali eu trabalhava no inverno pescando no mar, embarcado, e no verão era salva-vida 4, 5 meses. Por Osório, naquele tempo de pouco, e municipal Capão, né? Capão da Canoa era um lugar bem menos desenvolvido, era uma praia começando a se desenvolver, de se destacar na área da construção civil, né? E também as pessoas também vinham para pescar. Aqui era um tempo de fartura. Nós estamos aqui onde passava um valo, esse que vem lá dos bombeiros, né? Que ele vem desde o Xangri-Lá. Ele passava pela onde é a Câmara de Vereadores, o fórum, frente da rodoviária, e vinha sair aqui na Casa de Cultura, onde é a Casa de Cultura hoje. E daqui ele tinha um valo que ia até próximo a São Jorge, e daqui ele saía para a praia. Então, ali onde tem aquela estação de tratamento da Corsã, tinha um poço bem grande, que até a gente pegava a tainhota ali, né? E pescamos muita traíra aqui nesses valos aqui, que era bem em frente da rodoviária, onde é a rodoviária de Capão hoje. Então, a gente tem bastante lembrança, né, de quando construíram a plataforma, na década de 70, a gente saía raia, saía peixe, né? Então a gente tem toda essa vivência de um nativo daqui. Então a água passava por baixo da BR-407 ali e tinha um poço ali, né, que o pessoal ia pescar então ali do Guará, né, que Guará era uma vila bem pequenininha. Um dia nós botava a rede com minuano, ia ver, não podia ir 2, 3 dias, nós tirava 300, 250 quilos de peixe, 300 quilos por noite. Quando calmava o vento. A canoa ficava só com um pedacinho de bordo de fora carregadinho de peixe. Nós não dava conta. Peixe cascudo era pegar da mão na beira da lagoa. Nossos barcos não tinham o conforto que hoje tem, né? Nós não tinha bússola para viajar em alto mar. Nós ia quando o sol estava aparecendo e quando ele saía nós sabia que terra era para cá, porque o sol estava saindo lá. E quando estava entrando a gente sabia que ia anoitecer e tinha que vir embora. O leigo ele só vê um volume de água e a gente vê correntes d'água e buracos, né, repuxos, quando a gente olha, porque a gente que se criou aqui. Eu conheço bem o mar, sei como é que onde é que tem repuxo, onde é que não tem repuxo, né? Tem muita gente do meu tempo que vocês viram reportagem de gente velha que se reuniu, 4, 5 homens, dentro de uma casa e eles vão estudar o tempo. Para ver quando é que vai trocar de Nordeste ou de Sul ou Minuano, né? Então eu tive que aprender os 4 ventos cardeal, né? Respeito muito o mar e respeito essas pessoas mais antigas que aqui em Capão, na época que a gente se criou, na década de 70, foi muito difícil. Aqui era simplesmente mais uma prainha do litoral. Do nosso hospital Santa Luzia, dali do Rantes até o cemitério era uma cancha de correr cavalo de carreira. Ali nós se divertíamos nos domingos. Né? Quando criança, na minha infância, a gente podia alugar cavalo aqui na beira da praia. Saía na cidade puxando aquele cavalo para aquele turista em cima do cavalo andando, né? Então, mas foi coisas que foram indo, né? O Lilico, que a gente dizia, o Dindinho, que levava as pessoas para Atlântida, que fazia. A gente teve muitos momentos de festa, as festas juninas, né? Tinha que ter fogueira, né? Também tinha o dia de Judas, né? Que era o dia que eles botavam aqueles bonecos na porta da gente, batiam e corriam, né? Quando tu abria a porta, tava aquele boneco horrível lá, né? Tu dava aquele susto, aí em seguida entrava o terno de reis. Era normal a gente ver a bandeira do divino, que nem se dizia, né? Aquela tradição de passar de casa em casa e fazer o terno de reis à noite. Então, que era uma coisa dos pescadores. Eles gostavam daquilo, gostavam de brincar de ensinar os filhos netos.
A gente se escondia atrás dos muros, das cercas, quando a pessoa passava a gente dava banho. Era uma festa. Aquele tempo, né, quem tinha um rádio ou quem tinha uma TV, né, era uma pessoa bem estabelecida, né? Eu me lembro que a dona Anaclide tinha uma TV na Rua 51, a casa dela tinha mais ou menos umas 30 crianças, principalmente sábado de tarde que dava o filme do Tarzan, né? Tínhamos aqui salões de baile bem mais do que se tem hoje. Ali na plataforma o pessoal vão para pescar lá em cima e levava o rádio, levava coisa assim, né, para ouvir uma música lá. Né? E aí, daí depois, quando teve o primeiro prefeito em Capão, daí começou a se ter esse controle dos cabos de rede, porque ali começou a acontecer alguns acidentes com o surfista, né? E que eu acho que foi muito produtivo, muito legal fazer dessa forma, né? Acho que dá para conciliar as duas coisas, né? Eu e meu pai trabalhávamos de fiscal para cuidar dos pontos de pesca, não invadir nem nada. Cada pontinho ali é um ponto de pescador. Todo pescador que está na praia, ele tem a carteira profissional dele, cada um tem o seu ponto. Eu entrei em 59 em Tramandaí, na colônia Z6 de Tramandaí. E dali a gente ia na Marinha, a gente ia lá passar o visto de capitania dos portos. Peguei a habilitação, aquela amarela ali primeiro, e depois, quando eu fiz outros cursinhos lá, passei e ganhei aquela mestre de barco para pescar com um barco de 40 toneladas em mar aberto. E aí eu fui pegando gosto, os pescadores começaram a me chamar e acabou que tirei a carteirinha, fiz a minha carteirinha de pesca e aí virei um pescador profissional mesmo, comecei a viver daquilo. E eu tenho um orgulho muito grande de dizer que eu sou pescadora. Eu tô 5h30 da manhã na beira do mar, puxando rede, tirando peixe. Acabou a época de dizer que mulher não pode. E eu faço porque eu gosto, eu sou apaixonada pelo mar. Daí eu tenho uma carteira profissional, a RGP, desde 2018. Desde 87, daí eu fiz a minha carteira. Que na época eu não precisava disso aí. Depois que veio a evolução, vamos fazer carteira, aí eu fiz a minha. Carteira profissional tem que ter, né? Senão não consegue pescar. Fiscalização muito em cima, né? Então tem que estar direitinho, senão perde os equipamentos. Um dia nós estávamos ali na praia tarrafiando, aí chegou um da patrã, tu tem carteira, eu sei, e teu guri. Como é que eu vou dar uma carteira de pesca para ele se ele não me mostrar que ele vai ser pescador? Não dei para nenhum dos meus guri. Estão tudo trabalhando aí, ó, não foram pescar, né? Agora tá mais difícil, né? Porque tem que punir o pescador que assina para aquele que não pesca. Agora não. E uns ficaram bravos comigo, eu nunca assinei. Digo, não, tu não pesca. Não, vai lá e tira a tua de amador lá para te pegar o teu peixinho, vai dar carteira de pesca profissional para tirar um dinheiro que já tá fazendo falta pro pescador. Tem que assinar para quem pesca. A pesca profissional artesanal, ela é legitimada através da obtenção da carteira, né, de pescador artesanal profissional. Há aquelas pessoas que realmente pescam para a sobrevivência, fazem da vida uma atividade econômica, né? Quem é pescador de águas internas ou água doce, por exemplo, tem direito ao seguro-defeso nos meses de reprodução das espécies. Tem direito às questões de seguridade e tem também direito à aposentadoria especial. As políticas públicas, né, de ordenamento pesqueiro, acesso às políticas de crédito, ele tem direito a usar petrechos especiais, como redes, tarafa, né, espinhel. Não, naquela época era mais espiel, né? Era mais espiel. Aí depois foi indo, a gente foi aperfeiçoando e começou a fazer umas redes, né? E pescava de rede, calampa, tainha, na época da tainha. Então nós ia para lá, ficava, fazia uma barraca na beira dos cômodos lá e ficava lá. Um dia, 2 dias, fazia cômodo de tainha, né? E via. Existem vários tipos de pescaria que nós podemos falar aqui, a de cove, que faz-se um cove para botar ali uma coisa dentro aluminosa para o peixe entrar e pescar, né? Eu gosto muito de tarrafa, né? A gente
de rede de feiticeira, que a rede feiticeira é uma rede que ela tem 3 panos. Fisga a gente se faz uma fisga, elas têm 3 dentes assim, né? Aqueles 3 pontas de ferro assim, né? Aí aqui tu bota uma taquara na ponta. Aí tu achou o peixe ali, tu leva aquela fisga. A rede de pandorga, né? Tinha que ter vento sul, vento bom, para poder soltar para a rede andar. Aí eu pescava com as firmas de Tramandaí e eles me vendiam o material para me fazer rede para mim. Aprendi a fazer rede, tarrafa, né, com o meu avô, a minha mãe, né, e depois, quando casei, passei o ofício para minha esposa. A gente começa com 44 malhas, que daí a cada 3 voltas que tu dá, tu vai aumentando, né, para ela chegar a fazer aquela ficar redonda. Daí depois tu fecha ela no meio, coloca o chumbo, levanta o entralho, né, então ela fazia toda essa parte. Naquele tempo a tarrafa nem era de linha de nylon, né, era linha de seda. E mais antigamente ainda, que era de tucum. Só tu dava uma tarrafada, ela pesava 4 quilos uma tarrafa. No momento que ela molhava, tirava ela, pesava 20 quilos. Depois é que veio então a linha de nylon, né? Que daí ficou muito mais fácil e muito mais leve, né? O calão, por exemplo, que se usava para fixar a rede, não existia poita, pescaria de poita, né? Muita gente tentava botar uma pedra grande lá dentro do mar, e aí o mar botava para fora, fazia uma caixa de concreto, assim, de armação, e aí depois fizeram com os ferros, começaram a construir aqui. Aí o cara quase morria para levar lá para dentro, mas o mar trazia para fora. Até descobri que fazia a âncora, essa com mola de caminhão, né? Também é considerada atividade pesqueira todas as atividades correlatas à pesca, como confecção de artes de pesca, ou entralhas, de embarcações, o processamento, o preparo. Se reunia mais que um da família, né? E iam puxar a rede, onde vinha aqueles monte de peixe, né? A gente trazia de cambulho, né? Fazia aqueles cambulhão de peixe, botava uma taquada, um pedaço de madeira que ia achar. Então íamos na frente e outra atrás com eles. A gente esperava para ser escamado os peixes e feito, como eu te falei, né? Cortado, aberto o meio, para fazer que eles virassem no arame, né? Quando tinha vento para secar. Na época não tinha refrigerador também, né? O charque aí, o bacalhau lá, o português, né? Mas isso a gente é uma tradição açoriana, na realidade, né? Eu pescava de pouco, eu comecei a ficar mais sabidinho um pouquinho, que a gente era meio burro, que era só entregar para os vendedores, né? Deu uma aula aí de fazer filé de traíra, eu fui 2 dias, aprendi e fiquei um campeão de fazer filé. Aí a minha esposa cuidava, Dona Irma, que cuidava da peixaria. A gente tinha carroça, né? A gente botava tudo os material para dentro da carroça e ia de carroça. Era machado, enxó-goiva, pé de burro, que tinha um enxó na ponta de um pau, de um cabo comprido. Aqueles pandorfo harto. Chegava a ter um tinor, nós íamos de 4, 5 homens trabalhar, fazer canoa. 1 mês, 2 meses no mato. Além de fazer arte de pesca, no caso da tarrafa, e pesco com carretilha, e tiro as minhocas também na praia, tirava. Eu levava facão, que dava bastante minhoca da praia também, né? Eu levava espinhel, levava um balaio para tirar a tatuíra. Eu me lembro que até os primeiros balaios, eles mesmos fizeram. Trançava ali taquara no cipó e também o chapéu. A minha avó fazia chapéu trançado de palha de butiá. E nós sentava no chão da sala e ela me ensinava. Ficava aquele chapelão grande de praia. Eles passavam a noite na praia. E não tinha, assim, ó, equipamento para pescar, para não sentir frio, né? Uma roupinha velha, né, que era o traje do pescador, né? Às vezes meu avô, por exemplo, casaquinho tradicional, um bermudinho, calça remangada, né? Tradicional, ele é mais voltado para os açorianos, né? Minha avó era origem portuguesa, ela ia de vestido e pescava assim. Chegava lá, tirava a roupa, ficava de calção e ia pescar. Não tinha, era só na coragem mesmo, né? Era no pelo. Ah! Quase morri encarangado. Já saía pro seco, já tremendo de frio, né? Tinha que botar já um casacão, uma coisa para poder passar o frio. Mas agora não, já está tudo muito, né? Muito sofisticado, tem roupa para tudo, né? A gente usa muito, eu assim, uso macacão, né? Na beira da praia, assim, com os tempos é mais do frio, né? Tem um equipamentozinho de surf, né? Para entrar por causa do friozão, porque quanto mais frio, mais peixe dá. Macacão com bota, tu usar o filtro solar, tu usar um boné. Melhorias de poucos anos para cá. Daí a gente usa luvas
para pegar, né, o peixe, para não ter machucado, porque a gente pega também muito lixo nas redes. Então a gente também está limpando o mar. Tem vezes que a gente traz sacos de lixo para casa. E uma outra questão que é bem importante, né, é por isso que a gente botou a questão, né, do cuidado com o meio ambiente como essencial. Ah, mudou bastante, né? Mudou bastante, porque antigamente a gente ia na praia e a gente sabia que trazia um peixe para comer, né? E agora... Hoje em dia já os pescadores passam mais trabalho, né? Dificuldade de encontrar peixe numa rede. O desrespeito à piracema, não pescar em épocas que não deveria. A época certa de pescar, por exemplo, tu fala aqui, antigamente passava, a chuva passava de cardume aqui em mês de setembro, agosto, setembro, né? Aí o bagre a gente sabe que agora é mês de novembro, então a tainha para nós aqui é mês de maio, né? Começa a captura, no caso de peixes menores do que seria recomendado, tudo isso diminui. Então a forma de pescar hoje está mais evoluída. E a gente está tendo, né, problemas muito graves de impactos ambientais. Por exemplo, desde o ciclone do ano passado para cá, praticamente não teve mais pesca. E esse ano agora, esse último ano foi ruim. A gente estava com a rede na água, quando era, acho que meio-dia, 1h, né, que deu aquele temporalzão de repente, que arrebentou tudo as cordas, que não tinha como nós ir lá na praia buscar uma rede. O mar que leva, quer levar, leva, porque a gente tem a vida da gente para preservar. Então a gente perdeu rede, perdeu corda, perdeu... Temos torcendo para que esse próximo ano agora seja bom. Eles meio que suspenderam a atividade por conta, né, da força climática aí. Nós tivemos uma melhora do repovoamento das águas de forma bem visível, bem significativa. Em 2019, nós tivemos uma vitória quando a Assembleia do Rio Grande do Sul aprovou uma lei que proibiu a prática de pesca de arraste, que é uma pesca predatória. A gente vê muito os barcos, né? E aí eles têm um certo limite para pescar, só que eles não respeitam. Mas de noite, se cuidar ali, vem arrasto ainda, que estão lá fora. Vem e rouba as pescas igual. Eles terminam com peixe miúdo, peixe graúdo, eles terminam com tudo, né? Chega um cardume ali que vai encostar, que vai vir para nós, eles vão lá e arrematam daí. Vários barcos de Santa Catarina foram apreendidos aí em função que estavam fazendo uma pesca criminosa. E isso vai beneficiar muito o pescador profissional artesanal. E eu também acho que como aqui nós temos uma orla marinha turística muito grande, né? Muitas luzes acesas, isso afasta também, né? Os peixes da costa aqui. Já vão estreitando as áreas de pesca. Agora com esse negócio aí na lagoa aí, ó. Na Piracema os bichos criando e estriando, com lancha, coisa. E aquele óleo tu bota um motor novo, 2 tempos, dentro de um tambor d'água, nós fizemos o teste. Fica uma crosta de azeite assim, ó, daquele óleo 2 tempos. A tainha ainda vem, mas tem que passar lá no canal lá e vir. Que jeito vai passar na época de coisa com essa montoeira de barco, de lancha e é que nem eu falo para vocês, o progresso vem, já a destruição vem atrás, que daí vamos cuidar. Eu, por mim, o peixe estava encaiando, porque eu sou pescador, mas não tenho câmara fria para botar peixe. Pesco artesanal aí, ó. Então, esse pescador daqui, ele não é exterminador de nada, pelo contrário, ele é um preservador, porque ele pesca com consciência. A maioria, ele pega o peixe, ele olha se ele é pequeno, já solta na água. Então, é questão de consciência e de educação para a gente viver em harmonia com a natureza, né? E o pescador precisa muito, o extrativista precisa muito. Por isso que a pesca é muito importante, a preservação também, sabe? E pescar os peixes adequados também. Em seguida, já em 2003, foi criado o Ministério da Pesca, né, que elevou a atividade a um patamar de destaque em termos de Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem um potencial, né, aquícola, né? Hoje, os pescadores têm ajuda do município, da Emater. Daí a gente fez uma
uma associação de pescadores, a PIC, o pescador, o artesão, a panificadora e o apicultor. Tanto que hoje a gente está fazendo uma agroindústria em Arroio Teixeira para fazer o nosso pescado. Acho que está muito focado na questão da industrialização do pescado legalizado com inspeção sanitária. E isso é muito importante. Levar o peixe para as famílias e eles sabendo de onde é que veio, a origem daquele peixe. Se tiver uma boa organização ou há várias formas de organização, eles vão acessar a mais políticas públicas, a mais direitos, vão fortalecer a atividade, vão produzir mais, vão aumentar a renda. A gente vê que está diminuindo bastante essa geração de pescador, porque é bastante sofrido, então hoje já tem poucos que fazem o tipo de trabalho que eu faço, de entrar no mar para botar âncora. Vai ser poucos que vão ficar. Os meus, por exemplo, meus guris, nenhum. Não, tudo trabalhando em mercado aí, outro tá lá no maquiné. E essa gurizada nova, eles não querem saber de passar trabalho assim, eles optam por outra coisa. Então é triste a gente saber que está terminando, está pouco. Porque tem muitos pescadores que têm filhos que uns já vão na praia. Mas pelo trabalho do pai e da mãe que estão passando ali na pesca, talvez eles estavam desistindo. Talvez agora os novos pensam, não, mas se eles estão nessa idade e estão lutando, é porque eles querem deixar um legado para nós. Pela assistência que a gente tem agora, eu acho que nós vamos ter novos pescadores. E eu espero que a gente tenha a juventude na pesca. Tomara a Deus que apareça mais gente querendo fazer. A gente tem o sobrinho, né, os mais novos, então a gente também não é bobo, né? Então vamos preparar quem possa pescar para nos levar, né? E daqui a pouco nós vamos estar com 65, 70, já vamos estar precisando. Então o que a gente precisa? A gente precisa de alguém, né? Hoje eu tenho um sobrinho com 30 anos, que entra na água, já sabe colocar o calão, sabe colocar a rede, e a gente passa o conhecimento para ele. A história de pescador é que às vezes, quando se juntava uma roda deles conversando, cada qual queria contar coisas melhores do que o outro. Então sugeria uma mentirinha no meio, né? Nem sempre é história, muitas vezes é verdade. Hoje já está mais fácil, né, de provar, porque hoje tem uma câmera, tem um celular perto, e aí pelo fato de, às vezes, ser umas coisas assim quase que inacreditável, por isso que acredito eu que foi daí que surgiu, né? Porque além de ser inacreditável, às vezes o pescador dava uma forçadinha também, né? Mas faz parte. Você acha que o pescador, né, ele inventa as histórias, né? A cada mão que passa, o peixe vai aumentando, né? Que um diz assim, eu peguei um peixe assim. Daí o outro diz assim, não, o pardal pegou um peixe assim. É como se fosse lenda, né? Que é a história de, isso é mais uma história de pescador, né? Quer dizer, que ele ou aumentou ou ele inventou, né? A gente às vezes não acredita no que vê, né? Eu já dei tarrafado com 50, quase 60 tainhas, né? E isso é quase inédito. E aí às vezes a gente acontece de pegar um peixe grande, né? E as pessoas não acreditam, né? Mas a gente às vezes, o que acontecia na época, né? A gente levava a máquina para ter foto. Hoje o celular está presente, né? Então hoje a gente tem como comprovar, né? Então a gente está ali, está pescando, a gente vai, tira. E nem assim, amigo, uma vez eu estava pescando Tramandaí, aí deu uma olada e tainha, nós estávamos indo para o sítio. Eu disse, vou dar uma passadinha em Tramandaí, né? Comecei a tarrafiar, tá saindo tainha, mas tainha muito grande, mas tainha enorme, tainha assim de 2,5 kg, 3 kg, assim. Eu peguei umas 15, 16, mas está registrado, né? Uma caixa de peixe com a tainha. Na época que eu comecei a trabalhar na plataforma ali, se eu conto para os caras que a gente pegava miraguá de 60, 70 quilos, eles não acreditam, porque agora nem tem mais miraguá, a gente não vê mais falar em miraguá agora. Então a gente fala hoje, eles não acreditam, o pessoal não acredita que pegava, entendeu? Uma realidade meio que acontecia mesmo. A baleia, eu cheguei ali, tava lá, essa baleia aí que tá aí na foto aí, ó. Era um filhotão, era uma jubarte essa aí, ó. Até tirei umas fotos, subi em cima dela. Foi ali perto do Barão que ela acostou. Aí acostou com a rede enrolada na cabeça. Aí fizeram o diagnóstico lá, uma dessas biólogos, não sei o que examinaram, disse que foi infecção estomacal que ela morreu. Morreu enrolado com a rede na cabeça na cedo, matou afogada.
Já aconteceu assim, aconteceu de eu estar entrando para botar âncora e coisa, passar assim, levantar o boto bem pertinho e a gente tomar aquele susto assim, porque quando o boto levanta perto da gente, assim, ele dá aquela esguichada d'água. Teve uma história de um amigo meu que levou uma cabeçada de um boto na costela, diz ele que faltou o ar. Eu fui soltar minha rede, tinha muita força d'água, né? E amarrei a rede, cortei a corda para a rede sair fora. A corda, sem querer, me laçou meu pé. E fui indo com água por aqui, eu de macacão, e eu estava entrando água para dentro do macacão, né? E eu com o pé aqui assim para soltar, né? Para ele soltava aquela corda. Eu digo, por amor de Deus. Aí eu digo, mas meu Deus, me salva. Quando eles me chamei até a mãe manjar, né? Mãe manjar, me solta, mãe manjar, me solta. Aqui só deu aquele laçaço. Aí eu consegui sair de lá e eu deixei, cara, soltei tudo, né? E vim pro seco e me atirei na beira da praia, né? Eu ando pra dentro do poço, nunca mais me meti, já era. Nossa, essa é a história real. Ah, não é a hora, não é, né? Mas... E eu fui botar um espinhel pro um amigo meu, o Carazinho. Eu me levantei 6 horas da manhã e como naquela época a gente era muito pobre, eu não tinha roupa de surfista. Eu entrava com uma pranchinha velha e só de bermudinha. Gente, eu entrei no mar, eu botei a primeira espinhelada, eu saí encarangado de frio, que eles tiveram que me botar numa caminhonete e me levar embora, porque eu não aguentava mais do frio. Mas é assim, o pescador, ele é teimoso. Me diz, passou o trabalho? Passei. Tu parou? Não parei. Parece que tá no sangue, a gente gosta, né? Vou lhe falar uma história que aconteceu comigo há poucos dias, e esse menino aqui, ó. Fomos pescar na tapera, e eu fui botar a 2 redes num botezinho desse tamanhozinho assim, ó. E quando eu cheguei lá, o bote virou por cima de mim e a rede enrolou nos meus pés. A sorte que eu tinha botado o colete aqui em casa, eu tenho um colete ainda ali. Eu tinha botado e ele disse, ué, o que está acontecendo que hoje tu vai botar colete, Zé? Eu digo, eu não sei, é um sinal que Deus me deu. Porque hoje me deu vontade de botar o colete. E ele estava sem colete e ele não sabe nadar. Se ele tendo me salvar, ele morria. E aí eu tirei a cabeça para lá de fora do barco, emborcado em cima de mim, e eu não podia sair, porque eu estava trancado, a rede enrolou nos meus pés, sabe? Uma fatixa de ancorar dentro do saco. O senhor já viu um ferro flutuar perto de um homem? Tem uma palavra na Bíblia que eles perderam um machado no Rio Fundo e uma pessoa orou e o machado flutuou perto dele para ele pegar. Isso é coisa de Deus, moça. Que eu passei por isso. Eu passei por a vida e por a morte. Peguei a pranchinha, fui, levantou uma onda ali na beirada e quando ela quebrou ficou dessa alturinha na areia. Só que eu tô com os pés em cima da prancha. Vim de ponta lá de cima para quebrar o pescoço, eu não fiquei paralítico por um milagre, só eu e Deus que vimos essa cena. Vim de lá e dei com a cabeça na areia, levei esse meu braço aqui, ó. E as minhas pernas foram para frente. Me deu um calorão nas pernas na hora, eu era gurizinho, tinha uns 12, 13 anos. E eu conseguia ficar de pé. 3 hernias de disco eu arrumei daquilo ali. A gente comprou um caminhãozinho que a gente chama Garateia dos guri. A gente botou o apelido dela de Garateia. Um caminhãozinho bem velho. A gente foi pro mar pra puxar a rede. E aí a gente esperou o mar baixar. Quando o mar baixou, a gente tinha que cruzar um valo. Quando a gente foi cruzar o valo, a água subiu e molhou a distribuição da caminhoneta e a caminhoneta desligou. E aí veio a onda e pegou ela e atolou. O dia que nós passemos o trabalho. Meu Deus! E a gente apavorado, vamos perder a Garateia, vamos perder a Garateia. Mas aí a gente conseguiu uma retro, conseguimos tirar para fora. E aí arrumemos ela, limpemos, abrimos o motor e tiremos o óleo e fizemos a Garateia funcionar de novo e ela está até hoje com nós. As coisas mais lindas que Deus me mostrou para mim sozinho foi de noite. Eu remei uma noite toda sozinho, sem comer nada. E aí começou a me dar uma dor aqui assim, de canseira. Quando eu atravessei a Barra dos Quirinos, que eu cheguei no outro lado da ponte, aí eu não enxerguei mais nada, eu puxei a canoa e botei uma lona por cima de mim, me deitei e comecei a clamar a Deus. Do lado aqui da serra, ó, tinha uma estrela do tamanho do homem, uma estrela do tamanho do homem. Aquela estrela fez assim, daí também, ó. Parou bem na frente de mim assim. Aquela estrela me deu um calor no meu corpo. Eu fiquei são na mesma hora, levantei e já mexi tudo, peguei a minha canoa e vim embora.
E a mãe e o pai não viram. Eu fui para dentro de um galpãozinho recém, tinha comprado uma bicicletinha de pneu fino, que a pobreza era graúda naquela época, e tinha peixe. Ah, era muito peixe, eu era gurizinho. Fui fazer uma chumbada que eu vi ele fazendo uns boleiozinhos. Aí peguei nunca me esqueço, fiz um buraquinho numa areinha, assim, e o fogãozinho tava dentro de um galpão. Uma lata que eu achei com um arquinho, só que aquele arquinho tava muito fraco e eu não vi. Botei muito chumbo dentro. E larguei lá dentro do fogão. Quando estava numa brasa o chumbo, eu tirei lá de dentro com um pano. Quando eu tirei da chapa, caiu no chão, olha aqui. A mãe curou lá comprava aquelas penicilinas doídas e coisa. Então, uma vez saiu uma história da sereia, né? E tinha uma mulher que saiu do bar de noite, aqui em Capão, e meu avô dizia que não, que era uma sereia que ele tinha visto, né? E todo mundo ria, dizia, seu João, sereia de duas pernas. Rio, né? E claro que não era uma sereia, né? Nunca, jamais. Então, eram as histórias de pescador para a gente rir. Tinha outro relato também, e um tio meu estava na casa do meu avô. Foram pescar de manhã, meu avô e ele. Não demoraram muito, eles voltaram. Um balaio cheio, né? Mas não era peixe. Eles disseram que encontraram esse boto agonizando, eles esperaram o boto morrer, tiraram um pedaço daquele boto e trouxeram para casa. Aí a risada foi que disse que não se come carne de boto, né? E que eles passaram tomando água o dia inteiro e passando mal por causa do boto. Uma concorrência entre eles de cada qual ter visto algo melhor ou fantástico na vida. Então todo mundo ria, dizia bobagem. Inclusive no velório do meu avô, começaram a rir não paravam mais. Era contando as histórias que meu avô aprontava, porque ele era muito de fazer arte para os outros. Então, o pescador tem disso. Eu tenho uma história aí que eu vou te contar, mas não vou citar o nome do indivíduo. Bom, eu fui pescar com um afilhado meu, aí como ele era meio metido a nadador e coisa, né? Tinha que levar o chumbo e largar o chumbo lá fora, né? Lá dentro do mar, né? Para modo o espinhel sair para fora, né? Tava meio frio. Eu digo, quem sabe tu entra. Eu disse, mas eu não tenho calção. Cara, não tem ninguém na praia, vai de cueca mesmo. Aí ele pegou e tirou a calça assim, sabe? Aquela cuequinha daquele tempo furadinha, toda furadinha, sabe? Aquela história ali ficou, nós contamos para o pessoal daqui do Guarás, o pessoal pegava ele e arreava nele. Esse roncador é um peixinho pequeno, né? Peixinho branco. E muita espinha, né? Por que roncador? Porque ele tinha muita espinha, quando tu comia, tu te engasgava e tinha que fazer... Mas assim, eu vou contar uma história de pescador. Eu não sei se eu tenho uma, porque eu tenho muitas, sabe? Porque cada pescador tem a sua história. Então, assim, acho que é a história de pescador, né? O pescador, o meu avô, que era pescador, dizia que o caçador é louco e o pescador era bobo, né? E ele era um pescador, dizia assim, porque o pescador vai ali para a beira do rio, para a barranca, bota um anzol na água, não sabe se o peixe está ali ou não, né? E fica ali esperando, né? A gente já passou bastante trabalho dando redada de cisco, só sujeira. E a gente tem um hábito, e isso é com todo pescador, né? Que ele tem essa febre, que ele sempre acha que a hora seguinte vai ser melhor a pescaria. E a gente diz assim, a hora que o rio vazar vai dar peixe. Aí a água vaza. A gente fica uma hora tarrafiando ali. Não, a hora que dá a maré da cabeça da enchente de novo, vai dar peixe. A gente vai deitar pensando, será que amanhã vai dar bom de peixe? Será que não vai? E aí quando a gente vai e dá certo de pegar uma redadinha boa de peixe, é uma alegria só. Só quem passa por isso para saber. Todo pescador, se tiver dois pescando, um lá, outro aqui, daqui a pouco pode ver que os dois estão conversando. Né? Porque não existe diferença, né? Então aí o cara, se ele tem uma isca ali que ele está usando, que o outro não tem, ele já divide a isca dele com o pescador, vê que o cara não tem muita prática, ele já, tu isca assim, tu faz assim no anzol. Uma comunidade que eu te digo muito humilde, né? Que Jesus era, e eu acho que isso vem de Deus de lá, né? Então eu acho que é um ensinamento milenar, né? É uma coisa muito bonita. Foi uma profissão que Deus deu para nós, aquele que não podia comprar terra, que não ia ter um estudo como um aviador, como um doutor. E assim, é uma vida maravilhosa, é uma coisa muito boa, tu tira o estresse,
tu pega teu peixe, uma para comer, que é uma maravilha, e também para vender, que é uma delícia estar na beira da praia. E eu amo o que eu faço.